Olá, amigos e amigas internautas, eu sou o professor Toyd, nascido da cidade de Maringá, estado do Paraná, formado pela Universidade Estadual de Maringá, também com pós-graduação pela Universidade Estadual de Maringá, conhecida como UEM. Vamos tratar nessa videoaula sobre o filo platelminto ou vermes de corpo achatado. Atuo na instituição Sapiens Curso e Colégio, Colégio Drummond, Colégio Objetivo, Colégio Global, Colégio Universitário, Curso Cognitivo. Pessoal, peço que vocês aprofundem essa aula sobre o filo platelminto em um livro adequado de biologia. Eu irei explicar resumidamente as características principais desse filo de extrema importância do filo platelminto. Vale lembrar que nós estamos dentro do reino animal, que são indivíduos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. E agora, filo platelminto, onde na escala evolutiva seria o terceiro filo a surgir aí nos livros de ensino médio. Quais são as características desse grande filo, do filo platelminto, dos vermes de corpo achatado? Primeira grande característica é que eles são triblásticos. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que ao formar o embrião, mais especificamente numa fase chamada gástrula, você tem a presença de 3 camadas de células, ou 3 folhetos de células, chamados de folhetos embrionários, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Os folhetos embrionários presentes no embrião. Destes folhetos irão surgir órgãos e tecidos. Mas a ecto, a endoderme e a mesoderme, quando no embrião existe, é classificada como seres triblásticos. Mas apesar de possuir o terceiro folheto embrionário chamado mesoderme, a mesoderme tem a função de formar uma cavidade conhecida como celoma. Como esses vermes são achatados, impossibilita a formação desta cavidade, chamada de celoma. Portanto, eles são acelomados, o que quer dizer que não possui celomas, que não possui cavidades. Professor, eu queria saber o que significa celoma. Celoma é uma cavidade totalmente e completamente revestida pela mesoderme, onde no futuro, no animal adulto, irá habitar os órgãos, sobretudo os órgãos viscerais. Mas no embrião, essa cavidade, quando presente, chama-se celoma. Eles têm a mesoderme, formaria o celoma, mas como eles são vermes de corpo achatado, impossibilita a formação do tal celoma. A sua simetria é bilateral, você vai ter aí o verme padrão, que é a planária, consegue dividir em 2 partes iguais. Simetria bilateral. A simetria bilateral está condicionado à presença da cefalização, ou seja, formação da cabeça, formação de um cérebro, de um gânglio cerebroide, que é um primitivo cérebro aí, originando a partir do filo platelminto. Lembrando que o sistema neural ou sistema nervoso surge num filo anterior a esse, chamado filo quinidário ou selenterados. Mas o agregamento, o agrupamento de neurônios formando um gânglio cerebroide, ou seja, o início da cefalização, inicia-se aqui no filo platelminto. E devido à formação da cabeça, o animal necessita ter simetria bilateral. Lembrando que a terceira camada de célula, ou terceiro folheto de células presente no embrião, é conhecida como mesoderme. Quando o animalzinho apresenta os 3, ectoderme, mesoderme e endoderme, ele é classificado como triblástico ou triploblástico. Sistema excretor do filo platelminto é conhecido como célula-flama ou solenócito. A diferença da célula-flama para o solenócito é a quantidade de flagelos que vão bater como se fosse uma flama de uma vela. O solenócito possui um único flagelo, soleno, único, sozinho. Célula-flama possui vários flagelos que irão aí, contribuir com o sistema excretor, com a excreção propriamente dita. É comum os livros abordarem que célula-flama e solenócito são classificados dentro dos protonefrídeos. Corpo achatado dorso-ventralmente, tubo digestório incompleto, ou seja, possui apenas um orifício de entrada e saída do alimento, que no caso é a boca, mas nos vermes parasitas intestinais, como a tênia, conhecida como solitária, não há necessidade de ter um sistema digestório, uma vez que ela vive no intestino, e lá no intestino, meus alunos, o alimento já está completamente digerido, pronto para ser absorvido, então não necessita a formação do sistema digestório, e isso economiza energia para esse verme.
Sistema nervoso formando um par de gânglios cerebroides, onde parte 2 cordões ventrais, então pelo ventre. A isso nós chamamos de animais hiponeuros, porque hipo é abaixo, é no ventre, neurônio, então cordões nervosos partindo na região ventral. Algumas características não podem esquecer desse filo, e são as características mais cobradas em vestibulares. São animais triblásticos, que quer dizer a presença da ectoderme, endoderme e mesoderme. A ectoderme representada no nosso desenho em azul, a endoderme em amarelo, e a mesoderme é o terceiro folheto a surgir, que é esse folheto aí de cor rosa. Eles são animais acelomados, não tem celoma, porque são vermes de corpo achatado. E são protostômio, que quer dizer que aquele orifício ali, ó, que aparece nesta região, é um orifício que irá dar origem à boca, formará a boca do sistema digestório. Portanto, um único orifício de entrada e saída desse alimento classifica o animal como sistema digestório incompleto. São acelomados, vermes de corpo achatado, o que impossibilita a formação desta cavidade conhecida como celoma. As classes dentro desse filo são as classes turbelária, onde vai ter a planária, a classe tremátoda ou trematoda, onde vai ter o esquistossoma mansoni, causador da barriga d'água ou esquistossomose, vermes dioicos, e nós temos a classe cestoda ou cestoda, onde nós temos as tênias, a tênia solium, que é a tênia do porco, e a tênia saginata, que é a tênia do boi, da vaca. Nessa classe cestoda, as tênias são animais monóicos, ou seja, hermafroditas.